Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo bem brasileiro. Pensa só, um país com uma natureza imensa, continental, mas onde quase todo mundo vive em cidades. Como é que essa conta fecha? É um verdadeiro quebra-cabeça. Para a gente começar a entender isso, a primeira pergunta é a mais direta de todas. A gente sabe que a população brasileira é urbana, isso não é novidade para ninguém. Mas e o território? Se a gente olhasse o mapa do Brasil, que pedaço dele é realmente ocupado por cidades? E a resposta, olha, é surpreendente. Um estudo do IBGE de 2019 mostrou que só 0,54% de todo o território brasileiro é área urbanizada. É isso mesmo, pouco mais de 0,5%. É quase nada, né? Mas aí vem a parte mais maluca. Esse 0,5% parece pouco, só que o Brasil é tão gigantesco que essa pequena fração, quando a gente junta tudo, dá uma área do tamanho da Suíça ou da Dinamarca. Imagina, um país inteiro só de área urbana brasileira. Ok, mas isso levanta outra questão. Se a área é tão pequena, por que ela é tão concentrada? Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, na origem de tudo. A resposta está no projeto original das nossas cidades. As primeiras cidades brasileiras, gente, não nasceram pensando em ser um lar para as pessoas. Elas eram, na verdade, ferramentas do Império Português, puras e simplesmente peças de um tabuleiro econômico e de controle. E o propósito era bem claro, né? Serviam para controlar o território, para coletar impostos, para estocar o que ia ser mandado para a Europa e, claro, para defender a costa de invasores. O conforto de que morava ali, bom, isso era secundário. E essa herança colonial de olhar só para o litoral é fortíssima até hoje. Olha só esse dado: 58% da população brasileira ainda vive numa faixa de até 200 quilômetros da costa. É um eco direto daquele mapa desenhado séculos atrás. Agora, vamos dar um salto no tempo. O capítulo seguinte dessa história urbana é movido por uma força avassaladora no século XX. A industrialização. Foi ela que virou o jogo de vez. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em 1950, o Brasil era um país do campo. 20 anos depois, em 1970, a chave virou completamente. A população urbana passou na frente da rural. Foi uma das migrações mais rápidas da história mundial. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? Dá para ver perfeitamente o momento em que as linhas se cruzam. A barra da população urbana, que era pequenininha, simplesmente dispara para cima, enquanto a rural começa a encolher. Mas por que milhões e milhões de pessoas fizeram essa jornada? Bom, foi uma combinação de fatores. O campo começou a expulsar as pessoas, com a chegada das máquinas e a falta de terra. Ao mesmo tempo, a cidade atraía com a promessa de emprego na indústria e acesso a coisas como escola e hospital. Só que esse crescimento todo, tão rápido e focado em alguns pontos, não criou cidades iguais. O que surgiu foi uma rede urbana super complexa, uma verdadeira teia de cidades com diferentes poderes e funções. No topo dessa teia a gente tem as metrópoles, são as cidades-chefes, né? São Paulo, Rio de Janeiro. São elas que concentram o poder de decisão, as grandes empresas e influenciam a vida no país inteiro. E como é que essas áreas metropolitanas gigantescas se formam no mapa? Por um processo chamado conurbação. É bem simples, na verdade. As cidades vizinhas crescem tanto para os lados que acabam se encostando, se fundindo numa mancha urbana só. Esse esquema aqui mostra direitinho. Primeiro, duas cidades separadas, com um espacinho rural entre elas. Com o tempo, as duas vão crescendo, crescendo, até que, de repente, não existe mais separação. Vira uma cidade só, gigantesca. Mas essa rede de cidades não é uma bagunça, ela tem uma ordem. O IBGE, por exemplo, organiza tudo numa hierarquia bem clara que classifica as cidades pelo poder de influência que elas têm. E são 5 níveis, basicamente. Lá no topo, as metrópoles, que mandam no país todo. Aí vem as capitais regionais, os centros subregionais e assim por diante, até chegar nos centros locais, que são as cidadezinhas que cuidam mais delas mesmas. É uma rede de dependência. Mas essa história não acabou. Ela continua em movimento. E nos últimos anos, uma nova tendência muito forte começou a aparecer, talvez apontando para um novo futuro urbano no Brasil. O foco agora está nas chamadas cidades médias. São aquelas que ficam no meio do caminho. Não são mais pequenas, mas também não são metrópoles gigantes. Geralmente com uma população entre 100 mil e 500 mil habitantes. E por que elas estão bombando?
por vários motivos. As indústrias estão saindo dos grandes centros, que são muito caros. As pessoas estão fugindo de problemas como trânsito e violência, buscando mais qualidade de vida, e as próprias prefeituras dessas cidades estão atraindo empresas com benefícios. E tudo isso deixa uma grande pergunta no ar. Depois de décadas de uma concentração absurda nas metrópoles, será que o futuro da vida urbana no Brasil está justamente fora delas? Talvez num modelo mais espalhado, mais equilibrado por esse nosso imenso território. Uma ideia para a gente pensar.